tarde a todos. Eu sou Cristiane Ribeiro. Agradeço o convite, doutor Humberto e doutor Rodrigo, para participar da jornada de psiquiatria de ligação. Eu sou mestre em medicina molecular pela UFMG e faço parte atualmente da Comissão de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental da Mulher, da ABP. Sou psiquiatra de ligação do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e professora da Faculdade de Ciências Médicas. E eu começo essa apresentação com fatos baseados na vida real. Então, coloco aqui um pedido de interconsulta que eu recebi em um dos hospitais que eu trabalho, a origem era o médico cirurgião geral e a especialidade de destino médico psiquiatra. Então, a gente tinha o seguinte pedido: delírio pós-operatório em uso de risperidona, boa recuperação pós-operatória, avaliar a manutenção de risperidona para uso domiciliar, proposta de alta hospitalar após avaliação. É um pedido muito comum. Quem trabalha com psiquiatria de ligação sabe que muitas vezes nós somos demandados para poder abordar delírio, que é um tema extremamente comum entre os pacientes internados. Não estou conseguindo passar o slide, oh meu Deus. Consegui. Em tempo. Então, eu recebi aquele pedido de interconsulta, né? E tinha a seguinte evolução. Em tempo, paciente mantendo estabilidade clínica, com boa evolução pós-operatória, sem novos episódios de delírio 1, segundo a doutora Janine, da clínica médica, paciente em condições de alta e avaliação e acompanhamento em caso de delírio 1 no posto de saúde. Conduta alta da cirurgia geral, orientações, retornar em caso de anormalidades. Então, na verdade, esse pedido, eu nem sequer respondi a esse pedido de interconsulta, porque na mesma hora eles já cancelaram o pedido de interconsulta e eles mesmos resolveram por lá. Eu trouxe esse pedido para a gente ver o tanto que o tema delírio, embora muito comum, nem sempre tem um conceito muito claro para as pessoas que trabalham no hospital geral. Então, o termo delírio, muitas vezes, ele não vai ser claramente conceituado por os próprios profissionais e, muitas vezes, pelas pessoas que estão ali próximos ao cuidado do paciente. Então, embora algo muito antigo, a gente ainda tem muitas dúvidas na conduta, no manejo do delírio. Esse conceito, né, de delírio para os amantes de uma boa cerveja, delírio tremens, né, cerveja belga, pode ser também uma boa cerveja. Muitas vezes esse conceito ele é confundido com delírio, né, que é um juízo patologicamente falso, segundo Jaspers, e ainda hoje a gente vê muita confusão acerca da diferença entre delírio para delírio. E da palavra em si, nós temos delirium, que vem de origem do latim, cujo delírio significa loucura, e que vem de delira, estar fora do lugar, estar confuso. Nós temos alguns sinônimos para delirium, que vão significar basicamente a mesma coisa. Quando a gente está dentro de um hospital geral, é comum a gente ver esses outros termos. Então, demência aguda reversível, encefalopatia metabólica, encefalopatia tóxica, estado confusional, psicose exógena da UTI, síndrome cerebral orgânica. Do ponto de vista neuropsiquiátrico, nós temos delírio como uma síndrome em que nós temos sintomas de perturbação da consciência, alteração em nível de consciência, prejuízo na atenção, alteração cognitiva e sensperceptiva, com alguma evidência na história clínica, nos exames, que tem algum agravo de saúde desse paciente. A etiologia, na maioria das vezes, vai ser multifatorial e esse quadro ele vai se desenvolver rapidamente, em um curto período de horas a dias, e além de tender a flutuar durante o dia. Voltando um pouquinho na história do delírio, já
há muitos anos que nós temos conhecimento sobre relatos de delírio 1. Então, Hipócrates já trouxe vários casos clínicos sobre delírio 1, de pacientes que ficavam confusos há mais de 2.400 anos, então 400 anos antes de Cristo. No ano 1 depois de Cristo, Celsus ele introduziu a palavra delirium como um termo que significaria agitação e sonolência excessiva. 98 a 138 anos depois de Cristo, Soranos, um médico grego-romano, de origem grego-romana, ele já descrevia alterações em saúde mental como frênites, que seria esse estado febril, a melancolia e a mania. Eu trouxe um trechinho sobre como Soranos ele conceituava frênites, para a gente ver que é exatamente a descrição que a gente tem do delírio. Então, falta de sono, o sono continuamente entrecortado, por sonhos confusos, oscilando entre estar quieto ou barulhento, cantando sozinho ou triste, silencioso, murmurando, chorando, com estados repentinos de raiva, em que pula da cama, tendo que ser contido, ameaçado e xingando a todos, batendo-se e arrancando as próprias roupas, desesperando-se de medo, não respondendo às perguntas, conversando com os mortos como se lá tivessem. Falando da epidemiologia, a gente sabe que o quadro de delírio ele é extremamente comum, né, principalmente dentro do hospital geral. Então, quando a gente tem idosos hospitalizados, essa incidência pode ser de 10 a 15%, e 1/3 dos pacientes maiores do que 70 anos vão apresentar delírio 50% na admissão e 50% vão desenvolver durante a hospitalização. É uma complicação cirúrgica muito comum em idosos, então a gente pode ter 15 a 25% após a cirurgia eletiva de grande porte e cerca de 50% após alta de procedimentos de risco. No final da vida, os pacientes mais idosos, a gente vai ter ainda 85% dos pacientes em ambientes de cuidados paliativos. Cerca de 25% dos casos de delírio vão ser casos de delírio hiperativo e 75% de delírio hipoativo. E a prevalência de delírio no contexto da admissão do paciente no hospital, ela pode variar de 14% a 24%, mas durante a internação, 56%, que são os dados encontrados no DSM-5. A fisiopatologia do delírio, ainda hoje, embora a gente já tenha os primeiros relatos há 2.400 anos, ainda ela é pouco entendida. A gente tem algumas teorias simplificadas, mas é improvável que a gente tenha uma única causa que vai justificar o delírio. E um dos motivos dessa dificuldade toda é a própria dificuldade que a gente tem de estudar os pacientes clinicamente muito graves, então de poder fazer testes eletrofisiológicos e convencionais, exames de imagem, né? E além disso é difícil a gente saber o que é sintoma do delírio, o que é sintoma da medicação que o paciente está fazendo uso e do tratamento medicamentoso. As teorias mais aceitas, falando da fisiopatologia do delírio, seria de um desequilíbrio entre as vias colinérgicas e dopaminérgicas. Essas teorias são corroboradas pelo fato de que verificou-se que medicações anticolinérgicas elas poderiam piorar um quadro de delírio. E, além disso, a produção de citocinas pró-inflamatórias diante de algum quadro infeccioso, que, além das interleucinas, do fator de necrose tumoral alfa, que alteraria a permeabilidade da barreira hematoencefálica e causaria alterações na neurotransmissão. Além disso, um excesso dopaminérgico devido à própria regulação da acetilcolina. Nós sabemos que o córtex e as estruturas subcorticais, elas também estão envolvidas na fisiopatologia do delírio, com comprometimento da atenção. A gente sabe que ela está muito associada aos lobos parietal e frontal, e lesões do sistema de ativação reticular também levaria a quadros de desatenção. O próprio envolvimento cortical, ele também estaria presente, uma vez que é raro a gente ter um insight preservado num paciente que tem um quadro de delírio. Ele sempre está desorientado, confuso. Esse quadro encontrado nesse artigo de Tsuruta, publicado em 2016, ele coloca
como um quadro infeccioso poderia desencadear um quadro de delírio. Então, a gente tem a sepse, né, que é a infecção, que seria responsável pela produção dos mediadores inflamatórios, né, as citocinas inflamatórias, que levaria a diversas disfunções, ativação endotelial, ativação da disfunção mitocondrial, que levaria a esse aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, com uma alteração da neurotransmissão, e substâncias neurotóxicas desses neurotransmissores, alterações de microcirculação, apoptose, estariam relacionadas ao desenvolvimento da sintomatologia do delírio. Alguns fatores de risco precipitantes para o quadro de delírio. Então, a gente tem infecções, uso de hipnóticos, narcóticos, drogas anticolinérgicas, tratamento com múltiplas drogas, abstinência de álcool, drogas, AVC, meningite, encefalite, doenças agudas graves, hipóxia, choque, febre, hipotermia, anemia, desidratação, desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, cirurgia, privação prolongada de sono, estresse emocional, restrição da mobilidade, cateterismo, múltiplos procedimentos hospitalares e dor. Então, basicamente, são fatores muito comuns que a gente tem dentro dos pacientes que estão internados por alguma condição clínica. E os fatores predisponentes, né, que deixariam esses pacientes mais vulneráveis a apresentar um quadro de delírio, que tem a ver com a idade. A gente sabe que os pacientes mais idosos, eles têm mais chance de desenvolver um quadro de delírio, sexo masculino, demência, declínio cognitivo. A gente sabe que pacientes com uma reserva cognitiva menor, eles vão apresentar mais comumente quadros de delírio, uma história prévia de delírio, depressão, imobilidade, encefalite, infecções de forma geral, a desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, doenças neurológicas e doenças terminais. Nós temos os tipos de delírio. Nós vamos ter 3 tipos de delírio. O hipoativo, que a gente vai ter um retardo motor e verbal, uma baixa responsividade, uma lentificação psicomotora. A gente tem o pior prognóstico e muitas vezes esses quadros eles não são facilmente diagnosticados. O hiperativo, que a gente vai ter inquietação, agitação psicomotora, hiperatividade, logorreia, e o misto, que a gente vai ter uma combinação dos 2 tipos. Nesse quadro apresentado por Irving em 2013, ele coloca das 2 vias diante de uma patologia. Então, a via difícil e a via usual. A via difícil estão os sintomas de delírio hiperativo, então agitação, hiperatividade, alucinação, e na via usual, os sintomas de delírio hipoativo. Normalmente, quando a gente recebe uma solicitação de ter consulta no Hospital Geral, a maioria dos casos vão ser de delírio hiperativo, que é um dos quadros mais difíceis de manejo que a gente tem dentro do Hospital Geral. Mas a gente sabe que o quadro de delírio hipoativo é mais grave e tem um prognóstico pior, pois muitas vezes ele não é corretamente identificado. Falando do diagnóstico, nem sempre o diagnóstico do delírio vai ser tão fácil. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um pedido de interconsulta dentro do hospital, a gente vai avaliar o paciente, muitas vezes ele está orientado, ele está coerente, está conversando sobre a história dele, e a gente fica ali sem entender, né, o porquê que chamaram para avaliar esse paciente, né, visto que ele está tão bem naquele momento que a gente avaliou. Porque a gente viu que a sintomatologia do delírio envolve oscilação. Muitas vezes a gente vai ter sintomas que oscilam durante o dia, então muitas vezes a gente não vai ter acesso a como aquele paciente passou a noite, a gente vai fazer essa avaliação transversal, então é sempre muito importante que a gente tenha uma conexão, tenha acesso aos dados da enfermagem, né, converse com os profissionais, assistentes que estão atendendo ali o paciente, acompanhantes também, pegue os dados da história clínica e saiba avaliar os exames laboratoriais também daquele paciente. Nós temos os critérios diagnósticos do DSM-5. O DSM-5 atualmente ele tirou o critério que falava especificamente de alteração em nível de consciência, ele colocou perturbação da atenção
e perturbação da consciência de uma forma mais generalizada, uma vez que é muito difícil e subjetivo a gente avaliar alteração em nível de consciência e muitas vezes a gente não vai ganhar muita coisa em relação ao nosso diagnóstico. Essa perturbação ela tem que se desenvolver em um período breve de tempo, então de horas a poucos dias, e vai representar uma mudança da atenção e da consciência basal e tende a oscilar quanto à gravidade ao longo de um dia. E, além disso, a gente vai ter uma perturbação adicional na cognição, então um déficit de memória, uma desorientação, uma linguagem, uma alteração na percepção, e a gente não consegue explicar essas alterações por outros motivos. A gente tem algumas escalas que nos auxiliam a fazer o diagnóstico, uma delas é o CAM, que é uma escala extremamente popular, ela vai demorar cerca de 5 minutos e ela vai envolver a investigação de alguns critérios, então, sobre o início agudo, se tem algum distúrbio na atenção, a gente tem quadros, né, de sintomas, né, grupos de sintomas que a gente vai avaliar com o CAM. Tem uma alta sensibilidade, 94%, uma especificidade, 89%. Então, ela pode ser uma boa forma de diagnosticar, principalmente para pessoas que não são psiquiatras ou que não têm, usualmente, contato em pacientes com delírio 1. A gente tem a versão do CAM para ser usada em ambiente de unidade intensiva, né, que a gente não vai contar muito com o paciente que fala, né? Muitas vezes a gente não vai ter os mesmos recursos para avaliar um paciente que está no CTI do que a gente tem no paciente que está na enfermaria, por exemplo. E a gente tem as versões, né, em português dessa escala também. A gente tem a escala de sedação de Richmond, que também pode nos auxiliar no sentido de um paciente que esteja em sedação, por exemplo, uma diferenciação com delírio hipoativo. O diagnóstico diferencial do delírio 1, eu trouxe essa tabela do Dalgalarrondo, que é uma tabelinha bem resumida, né, mas ela diferencia algumas alterações, alguns quadros psiquiátricos com delírio 1, né? Quando a gente está falando de paciente psiquiátrico, nem sempre vai ser um diagnóstico tão fácil, o diagnóstico do delírio 1. Né? Então, é muito importante que a gente entenda qual que é o quadro de base daquele paciente. Então, às vezes é um paciente que ele sempre foi muito ativo, mais agitado, e de repente ele começa a ficar prostrado, ele não levanta da cama. Então, é sempre importante a gente entender como que esse paciente era em casa, como que ele era do ponto de vista basal daquele paciente, né? E prestar atenção que o nível de consciência, somente no delírio 1, que vai ser prejudicado. Então, na demência, na depressão e na esquizofrenia, a gente não vai ter alterações em nível de consciência. Além disso, o início do delírio 1 é um início agudo, né? Na demência, por exemplo, ele é mais insidioso, na depressão isso pode ser variável, na esquizofrenia também, e o curso flutuante. Então, a gente tem como diferença a ação, né, da demência para o delírio 1, esse curso flutuante, enquanto na demência é o curso mais progressivo, com essas perdas cognitivas cumulativas, né? Além disso, o próprio delírio, no delírio 1, ele já vai ser diferente. Então, enquanto no delírio 1 a gente tem um delírio mais efêmero, fragmentado, né, o paciente ele não consegue elaborar ali uma história, igual no quadro de esquizofrenia, por exemplo. Na esquizofrenia ele vai ser mais frequente, mais elaborado, né? Na depressão, se a gente tiver algum quadro de delírio, ele vai ser congruente com o humor também. Alguma sugestão de exames laboratoriais que a gente vai pedir na investigação do delírio 1, né? Então, se a gente tem suspeita que trata-se de um quadro orgânico, é sempre importante investigar qual que vai ser esse quadro orgânico, porque esse é o principal ponto do tratamento. Então, uma sugestão, hemograma completo, ureia, função hepática, renal e tireoide, glicemia, o EEG, TC de crânio. Lembrando que todos esses exames que estão aqui, a gente vai pedir de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, eu não vou chegar e pedir todos os exames para o paciente, né? Claro que o exame físico vai me orientar para a gente poder, né, pensar em o que a gente vai pedir de investigação daquele paciente. Né? E nem sempre a gente vai descobrir uma causa tão facilmente.
né? Dessa forma, é importante a gente investir em medidas de suporte, medidas de hidratação, quando a gente ainda não tem um diagnóstico claro do que está levando aquele delírio, tá? O exame do EEG é um dos mais sensíveis na investigação do delírio, mas a gente sabe que não é um exame que a gente pede de rotina, né? É um exame muitas vezes caro, né? E que não está disponível em todos os hospitais. Então, não é nossa obrigação solicitar qualquer tipo de exame, vai ser de acordo com a avaliação do paciente. E o tratamento? Em primeiro lugar, nós vamos fazer o tratamento clínico. Então, conforme eu disse, quando a gente não tem o diagnóstico claro do que está causando aquele episódio de delírio, é importante a gente investir em medidas de suporte, hidratação, né, para aquele paciente. Mas a gente sempre vai estar em busca da doença clínica que está sendo a causa daquele quadro do paciente, né? O tratamento não farmacológico, né, que vai ser nossa primeira forma de abordagem ao quadro de delírio, nós vamos realizar protocolos para orientar esse paciente em tempo e espaço, então fornecer itens de orientação, quando possível, calendário, relógio, foto, né? Muitas vezes a gente vai fazer algum exame com o paciente ou investigar se o paciente está orientado em tempo e espaço, e aí a gente pergunta qual dia é hoje, qual mês que a gente está, e aí o paciente ele não acerta e a gente simplesmente não fala depois a data correta para o paciente. Então, é sempre importante estar ali estimulando, né? Falando realmente a data, mostrando alguma foto. Às vezes, a gente pode conseguir algum item pessoal, né? De acordo com onde o paciente está internado também. Quando a gente tem uma hotelaria favorável, é mais fácil essa orientação também, uma janela com vista externa, né? Quantos de nós, por exemplo, a gente às vezes vai dar um plantão, fica 24 horas lá dentro do hospital, ou 12 horas, e sai e, olha, já anoiteceu, né? Então, imagina para o paciente que está há muitos dias ali dentro do hospital, né? E, além disso, a própria orientação verbal. É importante a gente fazer uma regulagem dos estímulos sensoriais, nem para menos, nem para mais. Então, se é um paciente que usa óculos, dispositivos auditivos, a gente manter isso com o paciente, né? Permitir um sono fisiológico adequado. Então, a gente tentar concentrar os cuidados de enfermagem, por exemplo, durante o dia, os procedimentos mais importantes, né? E promover estímulos sensoriais adequados ali para o paciente, nem para menos, nem para mais, né? Evitar a televisão até tarde, evitar também acompanhantes muito agitados. A gente sabe que o quadro de delírio muitas vezes é angustiante para o profissional que está, para o acompanhante que está junto com o paciente também, né? Então, é sempre importante fazer uma psicoeducação. A estimulação físico-cognitiva, então, quando possível, sugerir jogos, leituras, né? Atividades para fazer com que esse paciente ele não passe o dia todo dormindo, porque senão à noite ele realmente vai ficar acordado. E a mobilização máxima, né? A gente evitar ao máximo a contenção química, né? A gente sabe que alguns quadros a gente vai ter que partir para a contenção física, né? Mas que seja a exceção, né? Porque a gente sabe que muitos quadros a gente pode piorar, inclusive um quadro de delírio. A abordagem da família, igual eu falei, é sempre muito importante. A gente sabe que cuidadores, por exemplo, eles têm uma propensão maior a desenvolver um quadro psiquiátrico, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Então, é importante fazer uma psicoeducação com a família, né? Porque a família, às vezes, ela está confusa também em relação a esse quadro confusional do paciente. E o tratamento farmacológico. Então, antes da gente pensar em colocar alguma medicação para o paciente, é importante a gente checar ali aquela prescrição e verificar quais medicamentos que o paciente está usando, né? As medicações que muitas vezes podem piorar um quadro de delírio. Então, até mesmo medicação de uso habitual do paciente pode estar piorando o quadro de delírio. Nós sabemos que a gente tem muitos psicotrópicos com muito efeito anticolinérgico, então, ficar de olho nessas medicações também, né? Antipsicóticos de baixa potência, biperideno. Então, a gente tentar, de certa forma, ir limpando a prescrição antes de pensar em colocar alguma coisa, né? O mais eficaz é ser o mínimo possível.
E até o momento, infelizmente, a gente não tem uma droga aprovada pelo FDA para o tratamento de delírio. Então, todas as medicações que a gente vai falar aqui, elas são off-label para esse fim. Né? É importante a gente evitar as medicações consideradas problemáticas, então, sedativos, morfina, alguns psicotrópicos também. A gente sempre tentar limpar ao máximo aquela prescrição do paciente, né? Esse quadrinho eu tirei do Up to Date, ele coloca drogas que podem provocar ou prolongar delírio ou estados confusionais. Ele cita várias drogas analgésicas, anti-inflamatórios, opioides, a ciclovir, e lá embaixo um asterisco falando assim, todos os medicamentos devem ser considerados. Então, até mesmo o próprio tratamento, ele pode estar levando a um quadro de delírio, né? É importante a gente abordar também, fazer abordagem escalonada da dor, porque, ironicamente, tanto a dor quanto o próprio tratamento da dor, eles podem estar piorando o quadro de delírio. Então, a gente sempre que possível evitar drogas mais potentes, no caso, claro, que o paciente, ele também ficar sentindo dor pode piorar o quadro de delírio. Nós temos a escalinha de dor da OMS, então, às vezes, dores mais leves, a gente tenta usar analgésicos leves, anti-inflamatórios, até os quadros de dor mais intensa, que a gente vai usar outras medicações e partir, por exemplo, para um opioide, por exemplo. O tratamento farmacológico com antipsicótico é um dos erros extremamente comuns do hospital geral. Então, a gente vê muitos pacientes, muitas vezes, utilizando antipsicóticos de uso contínuo diante de um quadro de delírio. Vocês viram naquele primeiro pedido de interconsulta que eu recebi lá no outro hospital que eu trabalho, que era justamente a dúvida em relação a manter ou não manter o uso de antipsicótico, além deles já terem errado, assim, de colocar um antipsicótico de uso contínuo, eles ainda queriam que o paciente talvez fosse para casa usando essa medicação, né? Então, dessa forma, a gente não tem associação com prevenção de delírio 1, com redução da duração ou da gravidade do quadro e redução da mortalidade com o uso de antipsicóticos. Então, a gente vai evitar essas medicações de uso contínuo, né? Em caso de delírio 1 hiperativo, que a gente não tem, que as medidas não farmacológicas, elas não foram suficientes para a gente controlar a agitação daquele paciente, ou ele está se colocando em risco, ou ele não está permitindo um tratamento, como, por exemplo, colocar um acesso, funcionar um acesso, a gente pode pensar em alguma medicação e comparando alguns antipsicóticos, né, Aldol, aripiprazol, risperidona, olanzapina, a gente não tem diferença de eficácia. Porém, a gente tem diferença de tolerabilidade, né? Então, a gente tem mais efeitos extrapiramidais com típicos, por exemplo, né? Haveria como prevenir o delírio com medicação? Qual seria a melhor medicação para o tratamento, né? Eu trouxe aqui uma revisão sistemática. Doutora Oi? Cristiane, senhora, por favor, as considerações, tá? Mais 2 minutinhos, por favor, obrigada. Ah, tá. Eu trouxe essa revisão sistemática, né, publicada agora em 2020, sobre possíveis medicações que atuariam como prevenção no delírio 1. Eles colocaram sobre aloperidol mais lorazepam, ralmeteon e também a desmetomidina, né? É importante falar que, embora alguns estudos tenham considerado que algumas medicações poderiam ser adequadas para prevenção do delírio 1 em CTI, por exemplo, a gente tem que ficar atento porque são medicações que elas vão causar efeitos colaterais importantes. Então, a desmetomidina, por exemplo, pode levar a bradicardia, hipotensão, né? Então, de certa forma, é melhor evitar o uso de medicações na prevenção do delírio 1. Alguns estudos indicam o uso da quetiapina, às vezes com uma resolução melhor de delírio 1 em ambientes de unidade intensiva, muito pelo perfil de tolerabilidade. Os benzodiazepínicos a gente vai deixar para os casos de delírio hiperativo associados à abstinência alcoólica, mas a gente não tem evidência consistente de alguma medicação que possa prevenir o quadro de delírio 1. Nossa medicação padrão ouro vai ser o haloperidol. A gente tenta usar as doses mínimas possíveis, mantendo no máximo 5 miligramas por dia, né? Atentando para os efeitos colaterais.
mas a gente pode usar atípicos também atentando para efeitos colaterais, e benzo no caso de delírio associado à abstinência alcoólica. Então, é sempre importante, para finalizar a nossa apresentação, tratar as causas de base, né? A gente vai evitar as drogas anticolinérgicas, é melhor errar para menos do que para mais e evitar polifarmácia. Então, a gente sabe que o delírio é um quadro que vai impactar muito no paciente, muito no cuidador daquele paciente e muitas vezes no médico assistente também do paciente. Então, é importante que a gente saiba conduzir de forma adequada, né, um paciente que está em um quadro de delírio, porque muitas vezes a gente vai ter um aumento do tempo de hospitalização, uma maior mortalidade e um comprometimento cognitivo daquele paciente. É isso, eu agradeço a todos e as referências. Muito obrigada, doutora Cristiane, por essa palestra tão esclarecedora. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Isabela Barbosa, que vai falar sobre transtorno bipolar no Hospital Geral. Obrigada, Marina, pela apresentação. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao doutor Rodrigo Barreto e ao professor Humberto Correia pelo convite para estar aqui hoje nessa mesa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o impacto, sobre o porquê e quais são as associações entre o transtorno bipolar e as questões do Hospital Geral. Bom, de um ponto de vista assim, da psiquiatria, o transtorno bipolar ele é uma doença clássica, cronicamente descrita na literatura internacional. Não é uma doença nova, alterações de humor já eram descritas desde a época de Hipócrates, e, de uma forma geral, ele é considerado, ou o que mais chama atenção nele são as alterações de humor, seja no polo maníaco ou de elevação do humor, seja no polo de depressão. Quando esse paciente entra em episódios de humor em que ele está estável, é chamado de eutimia. Bom, de conhecimento geral e da maioria dos psiquiatras, que o transtorno bipolar, os primeiros episódios de humor começam na adolescência ou na idade de adulto jovem, e geralmente os primeiros episódios são de transtornos depressivos que esses pacientes apresentam. A prevalência mundial do transtorno bipolar é estimada em 2,4%, sendo que 0,6% do transtorno bipolar do tipo 1, que cursa com episódios de mania, 1,4% do transtorno bipolar do tipo 2 e o resto de outros tipos de transtorno bipolar. Esses pacientes eles passam grande parte do período de vida deles apresentando sintomas de humor. Então, um estudo que foi feito longitudinalmente com esses pacientes por 13 anos, acompanhando esses pacientes em ambulatório, eles viram que, em média, 50% do tempo de vida, esses pacientes apresentavam algum sintoma de humor ou sintomas subsindrômicos de humor e até mesmo episódios plenos, seja no polo da mania, seja no polo da depressão. E eles apresentam uma elevada incidência de comorbidades psiquiátricas entre eles. Então, a grande questão do tratamento do transtorno bipolar, ele é feito em grande parte nos consultórios psiquiátricos e, de preferência, o transtorno bipolar, por ser uma doença extremamente complexa, em consultórios de psiquiatras. Eventualmente, alguns pacientes precisam de internações hospitalares, de preferência em hospitais psiquiátricos, porque nós temos uma equipe de psiquiatras experientes, assim como de enfermagem que sabe lidar com esses pacientes, terapia ocupacional e psicoterapia especializada. Aqui é uma fala da Carrie Fisher, ela era atriz e declaradamente uma paciente com transtorno bipolar, em que ela fala de uma das inúmeras internações que ela teve ao longo da vida. Para a turma que é um pouquinho mais nova, que não sabe quem que é Carrie Fisher, ela ficou referenciada por ser a Princesa Leia do Star Wars, tá? Bom, e por que eu estou falando disso tudo? Qual que é a relação, então, que nós temos entre transtorno bipolar e o Hospital Geral? Bom, basicamente, no Hospital Geral, nós já aprendemos que grande parte do transtorno psiquiátrico
O transtorno bipolar, ou ele é tratado em ambulatório de psiquiatria, consultório de psiquiatra, ou em hospital psiquiátrico. E quem seriam, então, os pacientes bipolares que são atendidos no ambulatório geral? Primeiro, seriam quadros de mania secundária, e aí eu vou explicar direitinho o que é essa questão de mania secundária. A segunda condição do paciente com transtorno bipolar no hospital geral são aqueles pacientes que têm alguma condição clínica comórbida que seja necessária internação em hospital geral. E, eventualmente, existem alguns potenciais efeitos adversos graves por conta da medicação que esses pacientes fazem uso constante, que requerem internações hospitalares no hospital geral. Um outro quarto ponto de internação desses pacientes é por conta de tentativas de suicídio e as suas consequências. Eu vou optei por não falar sobre qual que é a abordagem e o tratamento de tentativas de suicídio, porque na mesa de 18 e 15, o professor Humberto Correia irá fazer essa abordagem. Então, nós inicialmente vamos falar um pouco sobre mania secundária. Quando nós começamos a estudar, nós lemos todos os critérios diagnósticos, e aqui eu sei que tem vários residentes de psiquiatria. Grande parte dos residentes, eles leem os critérios A do DSM e completam lá o checklist dos 5 sintomas e contemplam esse paciente com o diagnóstico de mania. Na maioria dos casos, por vezes, os residentes e até o próprio médico um pouco mais afoito por dar o diagnóstico, ele escreve que dentro do próprio DSM-5, ele coloca o critério D, que seria o quê? O episódio de mania não é atribuível a uma condição médica ou aos efeitos fisiológicos de uma substância. Isso chama atenção para nós, porque, para quem é psiquiatra, sabe que independente de qual doença a pessoa tenha, a primeira coisa que eventualmente alguns clínicos colocam na cabeça é que seria sempre um surto psiquiátrico. E por vezes nós psiquiatras, e principalmente aqueles que estão no hospital geral, têm que começar a fazer pesquisas, porque existem outras doenças que esses pacientes podem apresentar, e por vezes nós temos que solicitar os exames laboratoriais, fazer o exame neurológico, o exame clínico, para o correto diagnóstico, porque pode ser uma doença clínica comórbida que está se apresentando eventualmente como uma apresentação de uma mania, mas na realidade é uma doença clínica comórbida. Quais são as principais condições médicas associadas à mania secundária? Bom, em grande parte dos casos, nós temos, são relatos de casos da literatura, tá? Mas é importante nós delinearmos quais são as doenças que eventualmente podem ser as que podem apresentar-se como quadros de mania secundária. Em relação às doenças infecciosas, as principais são sífilis, que ainda é prevalente no Brasil, e a AIDS. Em relação às doenças reumatológicas, é importante fazer o diagnóstico diferencial com lúpus eritematoso sistêmico. Em relação às causas endocrinológicas, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo podem mimetizar quadros de mania secundária e até mesmo o quadro de síndrome de Cushing. Em relação às doenças neurológicas, nós sabemos que as lesões cerebrais traumáticas, acidentes vascular cerebral, principalmente aqueles que acometem o hemisfério esquerdo, esclerose múltipla e até mesmo tumores no sistema nervoso central, os pacientes podem ter uma apresentação de um quadro inicial de mania. Bom, isso tem implicação direta no tratamento desses pacientes. Primeiro, por quê? Porque quando nós fazemos um correto diagnóstico diferencial, só a partir desse diagnóstico é que nós podemos planejar de forma adequada o tratamento. De uma forma, em geral, se o paciente tiver alguma condição clínica que você diagnostique como mania secundária, mas ele apresente uma sintomatologia tal que seja necessário um tratamento agudo dos sintomas, podem ser usadas as clássicas drogas antimaníacas. Nós não temos, infelizmente, na literatura consubstanciado qual seria a melhor droga de escolha, porque grande parte do que nós temos na literatura são devido a relatos de casos. E de como diretrizes gerais, eu trago aqui algumas diretrizes importantes
para essas condições clínicas que se apresentou como eventualmente mania secundária. A primeira delas é iniciar a medicação em dose baixa e ir titulando lentamente. Usar sempre doses terapêuticas adequadas daquele fármaco que você escolheu, que você optou por tratar o paciente. Reavaliar continuamente a condição clínica do paciente, não necessariamente só a condição psiquiátrica, mas como está essa condição clínica, e monitorar constantemente as interações medicamentosas daquelas medicações que o paciente está em uso. Caso o paciente apresente uma resposta parcial, o psiquiatra não pode ficar contente com isso e sempre almejar a resposta plena e do tratamento de mania secundária. Se vai ou não continuar em uso da medicação, da medicação antimaníaca, geralmente não é necessário que o paciente vá para casa com o uso da medicação antimaníaca, mas isso é para ser uma questão que vai ser discutida caso a caso com a equipe, tá? A segunda causa de mania que pode ser observada, ou de mania secundária que pode ocorrer no hospital geral, é por uso de substâncias. E aí, as principais substâncias que nós temos que pensar para esses pacientes podem ser inúmeras: álcool, antidepressivos. É importante lembrar que antidepressivos podem induzir sintomas de mania. Alucinógenos, sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, anfetaminas, psicoestimulantes que têm sido drogas de abuso constante, principalmente na população jovem e universitária, e o uso de cocaína. O tratamento de escolha é descontinuar a droga que esse paciente está em uso, tá? E caso o paciente persista com sintomas de mania 4 semanas após a suspensão do medicamento ou da substância de abuso, aí sim nós vamos pensar na possibilidade desse paciente ter um quadro de mania primária, mas só depois de pelo menos 4 semanas que esse paciente está sem uso de qualquer uma dessas substâncias. No hospital, entretanto, esses pacientes podem tomar outros tipos de medicação, né? Então, é muito comum mas pode ser que esses pacientes estejam em uso de antimicrobianos, e os principais antimicrobianos que têm relatos consubstanciados na literatura, que podem ocasionar quadros de mania secundária, são as quinolonas e os macrolídeos, mas existem também relatos de caso associando o uso de antirretrovirais, antifúngicos, tá? E outros antibióticos de forma geral a episódios de mania secundária. E os corticoides também podem associar a quadros de mania secundária. Em relação aos corticoides, 80% dos pacientes que vão apresentar quadros de mania secundária, eles apresentam nas primeiras 2 semanas de uso e geralmente estão associados a doses elevadas de prednisona, geralmente maior que 80 miligramas por dia, tá? O tratamento para essas condições é a descontinuação da medicação, caso seja possível, e nós sabemos que isso nem sempre é possível, né? Pode ser utilizado ou lítio, ácido valproico ou antipsicóticos atípicos, caso não seja possível descontinuar a medicação desse paciente, né? E o tratamento de manutenção, geralmente, desse paciente não é necessário. Lembrando que em relação aos antimicrobianos, parece que em relação à classe de antimicrobianos, é uma reação idiosincrática, tá? Então, possivelmente, esse paciente pode ter um novo quadro de mania depois, se for reintroduzido esse antibiótico em uma nova condição, tá? Bom, e em relação às condições médicas gerais desse paciente, que seriam a outra casa pelas quais os pacientes se internam no hospital geral, nós sabemos que os pacientes com transtorno bipolar têm uma prevalência pelo menos 3 vezes mais condições médicas do que a população em geral, né? E o não tratamento de condições médicas em geral, ele vai reduzir a expectativa de vida dos pacientes em pelo menos 15 anos. Eles têm, e as principais doenças, ou as principais condições que vão levar esses pacientes, eventualmente, a internações em hospitais gerais, são as doenças cardiovasculares. É importante que nós saibamos que pacientes com transtorno bipolar têm um risco 5 vezes maior de ter doenças cardiovasculares do que a população equiparada para gênero, sexo, idade,
eles manifestam doenças cardiovasculares 14 anos mais cedo do que outros adultos, tá? E eles têm uma mortalidade excessiva e prematura por doenças cardiovasculares. Isso já era detectado há mais de 70 anos, isso antes do uso de estabilizadores de humor e das drogas antipsicóticas. Em relação a diabetes, obesidade e dislipidemia, estudos de meta-análise apontam que pacientes com transtorno bipolar têm um risco elevado de pelo menos quase 2 vezes de hiperglicemia, resistência à insulina e diabetes mellitus, quase 2 vezes maior do que a população equiparada de obesidade e pelo menos 1,55 vezes mais risco de dislipidemia, hipertrigliceridemia e baixo índice de HDL. Bom, quais seriam então as justificativas para que os pacientes com transtorno bipolar apresentassem tão elevado risco de condições cardiovasculares e metabólicas? Primeiro, nós temos genes compartilhados que estão associados tanto a esses fatores quanto ao próprio transtorno bipolar. Depois, nós temos hábitos de vida desses pacientes que eles em comum eles são fatores de risco tanto para episódios de humor ou estão associados ao transtorno bipolar e também estão associados a esse risco maior de doenças cardiometabólicas e vasculares, tais como sedentarismo, alterações de alimentação, por exemplo, pacientes com transtorno bipolar em episódios depressivos, eles eventualmente têm uma maior predileção por comer mais doce, o uso de tabaco, principalmente o uso de nicotina, e alterações do sono. Além disso, eles vão ter alterações fisiopatológicas em comum, que vão desencadear ou propiciar maior risco cardiovascular e metabólico, que seria uma persistente inflamação crônica de baixo grau que esses pacientes apresentam, principalmente com marcadores inflamatórios elevados, e alterações tanto do cortisol quanto do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Além disso, eles podem também apresentar efeitos adversos dos tratamentos, principalmente representados pelo uso de antipsicóticos atípicos. Como que seria o manejo clínico, então, dessas condições, né? Antes da gente falar do manejo clínico, é importante que nós reconheçamos importantes fatores para esse manejo clínico, tá? Então, a primeira condição que associa tanto essas comorbidades médicas a outras condições seriam, primeiro, os psiquiatras, eles têm um baixo conhecimento do tratamento de condições clínicas. E, associado a isso, os psiquiatras também, eles, em relação às triagens para as doenças cardiovasculares, eles eventualmente, eles executam isso com uma frequência muito menor dos fatores de risco do que o preconizado pelas diretrizes das sociedades. E aqui cabe bem falar que o CAMAT deixa bem claro qual que é a frequência que nós deveríamos fazer e quais que são os exames que devem ser solicitados para a triagem das doenças cardiovasculares. Tá? Então, o CAMAT 2018 deixa isso muito claro. Então, é importante que nós tornemos isso hábito e prática na nossa rotina. Por outro lado, os especialistas de outras clínicas, né, os não psiquiatras, eles apresentam um baixo acompanhamento, tanto em relação à atenção secundária, quanto em relação à atenção terciária dos pacientes com transtorno bipolar. Bom, qual que seria o motivo desse baixo acompanhamento? Tá? Quando eu falo de cuidado terciário, seria de hospital. Bom, o primeiro motivo mais claro que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia aí, são que médicos não psiquiatras, de uma forma geral, ou em grande monta, eles têm atitudes negativas em relação a pacientes com transtornos mentais graves. Seja porque eles não conseguem se comunicar bem com os pacientes, por dificuldade que eles têm de comunicação com esses pacientes, ou seja, até mesmo por uma questão de desrespeito à dignidade dos pacientes. Bom, associado a isso tudo, então, o que nós vemos no final é que os especialistas deixam de diminuir a solicitação de procedimentos clínicos e diagnósticos e diminuir a incidência de tratamentos para esses pacientes.
Nessa pesquisa que foi realizada com pacientes internados em hospitais clínicos, eles mostraram que pacientes com transtorno bipolar, mesmo quando diagnosticados, esses pacientes estavam internados em enfermarias psiquiátricas, comparados a pacientes sem transtorno mental. Aqui nós vamos ver os pacientes com transtorno mental um pouco mais no cinza, um pouco mais claro, e os pacientes sem transtorno mental um cinza um pouco mais escuro. Tinha uma menor prescrição de fármacos em relação à hipertensão arterial, questões de diabetes, estatinas e aspirinas, quando comparados aos seus pares que estavam na mesma enfermaria. Nesse outro estudo, foi realizado em pacientes que tiveram um AVC, e eles fizeram um acompanhamento longitudinal, foram quase 40 mil pacientes, e todos esses pacientes, eles tinham um critério para fazer cateterismo e inclusão de stent desses pacientes. Quando eles viram que, em relação aos controles que não tinham doenças psiquiátricas, de forma geral, os médicos fazem menos procedimentos invasivos, mesmo que os pacientes tenham necessidade ou justificativa clínica para isso. Bom, isso tudo associado, então, vai levar a um atraso no reconhecimento das doenças clínicas, vai levar a um atraso no tratamento das condições clínicas associadas, a um maior agravamento dessas condições clínicas, o que leva a maior tempo de internação e mortalidade por conta dessas condições clínicas, elevação dos custos de saúde e incapacidade para o paciente com transtorno bipolar. E o último tópico que eu venho aqui falar um pouco são sobre os efeitos adversos das medicações normalmente utilizadas para o tratamento do transtorno bipolar. O primeiro deles é o lítio, como todos sabemos, o lítio é um metal pesado da tabela periódica. A primeira grande publicação que demonstrou a eficácia do lítio para tratamento de pacientes bipolares foi em 1970, foi essa publicação aqui por Chu, em que ele descreve, o que ele mostra muito claramente, que 15 pacientes em mania melhoraram após o uso de lítio. Só para a gente relembrar, então, um pouco, em relação à avaliação clínica inicial do uso de lítio, antes mesmo que os pacientes usem lítio, é necessário que seja solicitado hemograma completo, creatinina sérica, eletrólitos, um teste de gravidez para mulheres em idade gestacional, e caso os pacientes tenham mais de 40 anos ou eles tenham problemas cardíacos, é obrigatório e mandatório solicitar ECG. A cada 6 meses, é importante que sejam solicitados para os pacientes com acompanhamento hemograma completo, creatinina sérica, eletrólitos, o teste de gravidez para as mulheres. Na cada 6 meses já é necessário que nós solicitemos a função tireoidiana e a litemia. O ECG ele deve ser mantido, mas ele é um exame que deve ser solicitado anualmente. O lítio ele tem algumas possibilidades de efeitos adversos. Aqui eu trago efeitos adversos que não tem, que são usuais que os pacientes possam apresentar, mas que de forma alguma, segundo os relatos de literatura, tenham justificativa para que seja excluído o uso de lítio ou abortado o uso de lítio nesses pacientes. A indicação, conforme a apresentação no slide, é de tratamento e conforme cada doença que o paciente possa apresentar ou condição, né? Esse é abordado, na realidade, o tratamento dessas condições clínicas ou manejo dentro do próprio lítio. Troca por uma outra questão. Bom, em relação aos grandes efeitos adversos, que aí, sim, podem requerer internação em hospital psiquiátrico, os principais, né, o principal seria o efeito renal do lítio, que está associado a diabetes insípidos nefrogênico, nefropatia tubulointersticial crônica e até mesmo necrose tubular aguda. Grande parte desses efeitos adversos, eles estão associados à redução de taxa de filtração glomerular e nefropatia crônica, coisa que o psiquiatra que está acompanhando esse paciente deveria de acompanhar ao longo do tempo e, segundo os protocolos, solicitar os exames e acompanhar isso. Os principais fatores de risco para essas doenças
renais são múltiplas doses diárias, o longo tempo do uso de lítio, aqui principalmente preconizado por pelo menos mais de 20 anos do uso de lítio, o uso de outras medicações, tais como ANES, inibidores da ECA, os diuréticos, comorbidades clínicas, como hipertensão, diabetes mellitus, doenças coronarianas, que podem impactar também no rim, né? O tabagismo e idade avançada, principalmente os idosos, tá? A recomendação não é de retirada do uso de lítio caso o paciente tenha algum desses quadros. A recomendação é de avaliação e discussão do caso com o nefrologista, tá? Principalmente se esse paciente vem apresentando um declínio rápido da função renal, que seria aí uma queda do ritmo de filtração glomerular maior que 5 em 1 ano ou maior que 10 em 5 anos seguidos. Outro caso que pode levar o paciente à internação em hospital geral é a intoxicação por lítio, tá? As manifestações podem ser diversas, entre elas alterações cardiovasculares, tais como, e aí nós vamos ver a partir de alterações dentro do ECG, tá? As questões neurológicas, marcadas por letargia, ataxia, confusão, agitação. Podem ter tremores irregulares e grosseiros, fasciculação, espasmo, hiperreflexia, tá? Em casos mais graves, pode até mesmo ocorrer um status epiléticos. E do ponto de vista gastrointestinal, os pacientes podem ocorrer com vômitos incoercíveis, diarreia e até mesmo íleo paralítico. O tratamento da intoxicação por lítio. Primeiro que deve ser feito a estabilização de vias aéreas, manutenção de respiração e circulação do paciente em um ambiente devidamente monitorizado. Deve ser feita monitorização constante do quadro neurológico, cardíaco e renal desse paciente e a suspensão de medicamentos que eventualmente promovam a toxicidade do lítio. Esses medicamentos eles podem estar associados a isso por questões diversas, mas entre eles eu cito aqui os ANES, os inibidores da enzima da renina-angiotensina, os diuréticos, espironolactona, os bloqueadores do canal de cálcio. E, além disso, tem que ser avaliada a função renal do paciente e caso as concentrações de lítio sejam superiores a mais que 2,5 milimol por litro, pode ser considerado, discutido a proposição de terapia de reposição renal, seja por diálise ou por hemodiálise ou por diálise peritoneal. A intoxicação por lítio, os sintomas neurológicos da intoxicação por lítio, eles podem demorar para se resolver, mesmo após o paciente depois que o paciente passou por uma intoxicação por lítio, e os relatos de literatura constam que podem ocorrer melhora depois de 2 a 6 meses. Então, não se tem necessidade do paciente necessariamente ficar internado no hospital geral para que haja resolução do quadro neurológico em relação à intoxicação por lítio, tá? Outras medicações que são utilizadas nos pacientes que podem causar efeitos adversos são o ácido valproico e o valproato de sódio. Os efeitos adversos mais comuns são sintomas gastrointestinais e o ganho de peso, todos eles manejáveis do ponto de vista ambulatorial. Efeitos adversos que podem requerer internação hospitalar seriam, primeiro, a insuficiência hepática de evolução crônica. Nesse quadro, geralmente estão associados com pacientes que usam a longo prazo o uso de ácido valproico ou do valproato de sódio. É marcado por um aumento pelo menos de 25 vezes de enzima hepática dos pacientes, tá? E parece ser um quadro idiosincrático, a gente não sabe o que acontece. Pode ocorrer também cefalopatia hepática por hiperamonemia, por aumento de amônia. E um quadro raro, porém fatal, que é a síndrome de Rey, que pode acontecer em alguns pacientes, em uso de ácido valproico. Doutora Isabela, mais 2 minutos, por favor. Tá bom, obrigada. Outra medicação que pode causar efeitos adversos é a lamotrigina. Os efeitos adversos mais comuns da lamotrigina são tontura, ataxia, sonolência, dor de cabeça e visão borrada.
O racho cutâneo, tem dois tipos de racho, na realidade, associados à lamotrigina. Existe um racho cutâneo que é considerado benigno, que a prevalência dele ocorre em até 10%. A característica do racho cutâneo associado à lamotrigina benigno, ele é não confluente, mácula papular, está limitado à pele. O tratamento geralmente é a própria diminuição da dose, pelo menos momentânea. Você monitorizar o paciente e, eventualmente, considerar o uso de antihistamínicos para ele, mas não requer necessariamente a suspensão da lamotrigina. Existe a erupção cutânea grave, que pode ocasionar ou a síndrome de Stevens-Johnson ou a necrólise epidérmica tóxica. Esse um evento mais raro, que acontece em cerca de 1% dos pacientes que fazem uso de lamotrigina. Nesse caso, o que nós vemos é a associação com sintomas sistêmicos, tais como mal-estar, febre, linfadenomegalia, faringite. Podem acontecer erosões hemorrágicas, úlceras. É necessário que, para que nós suspensamos, sejam solicitados exames hematológicos de função hepática desses pacientes, tá? E caso esse paciente apresente uma erupção cutânea grave, o tratamento é a monitorização constante desse paciente, a interrupção imediata da droga e considerar internar esse paciente em hospital geral. Por fim, então, eu venho falar do papel do psiquiatra de ligação para avaliação de pacientes com transtorno bipolar no hospital geral. O primeiro deles é auxiliar no correto diagnóstico de mania secundária, porque isso vai ter um grande aspecto no tratamento a longo prazo desses pacientes. Auxiliar na sensibilização das equipes que trabalham no hospital geral sobre como que eles estão trabalhando essa questão do estigma e da atitude negativa que eventualmente eles possam ter com o paciente com transtorno bipolar. Auxiliar na sensibilização das equipes que trabalham no hospital geral sobre a necessidade da instituição adequada dos tratamentos das condições clínicas comórbidas e orientar de forma correta em relação aos efeitos adversos graves associados aos estabilizadores do humor. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada a todos pela atenção dessa quinta-feira aí de feriado. Muito obrigada, doutora Isabela, palestra, como sempre, excelente. Vou passar para a nossa última palestrante, doutora Melina Efraim, que vai falar sobre esquizofrenia no hospital. Então, já quase boa noite, né? Obrigada por essa oportunidade de estar participando nesse evento. Eu sou psiquiatra dentro de hospital geral já há algum tempo, trabalho com interconsulta psiquiatria de ligação, então fico muito satisfeita de poder falar um pouquinho disso, da nossa realidade e do nosso trabalho, que vai muito de encontro com o que eu vou mostrar aqui nas pesquisas, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o espectro da esquizofrenia no hospital geral. Vocês estão vendo o meu slide? Está aparecendo para todo mundo? Mas então, afinal de contas, né, o que é esquizofrenia? A palavra foi cunhada em alemão pelo psiquiatra suíço Bloyle. Esquizofrenia quer dizer separar, partir a mente. Então, seria uma cisão, uma fragmentação das funções psíquicas. Então, a gente vai entender que não tem como saber, não tem como a gente compreender o que é esquizofrenia sem voltar um pouco na história, né? E esse termo, não o termo quadro clínico, ele já vem descrito por Kraepelin desde 1893, que vai chamar essa síndrome de demência precoce, exatamente pela característica que ela tem de início precoce, né? De início no jovem, na vida jovem, com uma evolução um pouco dramática, né, de deterioração cognitiva importante. A gente tem que lembrar que nessa primeira fase, né, de descrição da esquizofrenia, a gente não tinha ainda o advento da medicação, e esses psiquiatras eles podiam descrever, né, eles tinham essa possibilidade de descrever a doença, a história natural da doença, nua e crua, assim como ela é, sem a intervenção da medicação. E mais para frente o Bloyle ele vai trazer o termo esquizofrenia em si, e depois o Schneider vai falar um pouco dos sintomas de primeira ordem que a gente usa até hoje dentro dos nossos manuais diagnósticos. Em 1950, 1954, vem o primeiro antipsicótico, a clorpromazina, que vai ser um grande divisor de águas e vai mudar a história natural da doença.
né? Aí a gente tem, depois vem os nossos primeiros manuais diagnósticos, DSM-1 e 2, que trouxeram uma descrição muito ampla, que não foi muito aceita. E depois vem, né, o DSM-3, que são os critérios que a gente já conhece, que é muito parecido com o que a gente usa já no DSM-5, que vai trazer o conceito de espectro da esquizofrenia. Bom, e esse pessoal aí parecia que entendia muito de esquizofrenia mesmo, porque eles começaram a falar sobre isso lá em 1856, e a gente usa esses mesmos critérios, os mesmos sintomas, até hoje para conseguir identificar e descrever a doença, né? Então, vem o Kraepelin com a demência precoce, que a gente usa ainda lá no critério C do DSM, associado com 6 meses, né, de duração da doença. Os As de Bloyer, né, os famosos As de Bloyer, autismo, ambivalência, afeto, atenção, avolição. E depois o Schneider, né, com sintomas de primeira ordem, clássicos e que a gente conhece bem da esquizofrenia. Então, a gente sabe que 1% da população mundial tem esquizofrenia. E isso vai refletir dentro dos nossos pacientes do Hospital Geral. Apesar dessa prevalência ser relativamente pequena, né, a gente sabe que essa população tem de 13 a 30 anos a menos de expectativa de vida em relação à população geral. E 13 vezes mais chance de cometer suicídio, o que é um número muito alto. E esses pacientes, esse grupo, os pacientes esquizofrênicos, eles vão morrer principalmente de doença cardiovascular, que vai ser sua primeira causa de morte. Né? Esse transtorno está associado fortemente com doença coronariana, cerebrovascular e morte súbita. Então, a gente vai ver que pacientes esquizofrênicos têm 3 vezes mais risco de morrer por doença cardiovascular, tem uma prevalência 2 vezes maior de diabetes e um risco aumentado também de morrer de câncer em relação à população geral. Mas e aí, né? E a esquizofrenia dentro do hospital geral? Bom, um estudo em Massachusetts mostrou uns dados muito interessantes. Somente a metade dos pacientes com esquizofrenia admitidos dentro do hospital vão gerar uma interconsulta para psiquiatria. E dessas interconsultas, apenas 30 vão vir com uma justificativa dizendo esquizofrenia, sem outras especificações. Isso evoca, isso mostra, né, a dificuldade de compreensão da equipe médica em relação à doença mental. E ainda, quando a abordagem, a entrevista é limitada somente ao paciente e não aborda os familiares, mais de 30% dos sintomas necessários para um diagnóstico passam batido. Então, além de gerar pouca interconsulta, muitas vezes os sintomas necessários para detectar esses pacientes ainda passam batido no hospital geral. Então, a gente vai ver que os pacientes com esquizofrenia internados por razão clínica ou cirúrgica vão ter taxas mais altas de complicação do que os outros pacientes. E a gente tem que começar a se perguntar por que isso acontece. Antes de mais nada, né, o papel do psiquiatra interconsultor dentro do hospital geral é trazer, né, os diagnósticos diferenciais. Como já foi muito bem falado pela doutora Cristiane, a gente nunca pode perder de vista, né, a possibilidade do delírio 1, que aí ele vem com sintomas psicóticos, né, principalmente o hiperativo, e geralmente ele é confundido com os sintomas psicóticos primários. Outra coisa que a gente não pode esquecer de excluir são o uso de substâncias como álcool, crack, cocaína, maconha, alucinógenos, que também podem provocar sintomas psicóticos. Então, primeiramente, eu diria que seria função do psiquiatra interconsultor excluir esse tipo de possibilidade. A gente não pode esquecer também das doenças neurológicas, como os tumores centrais, epilepsia do lobo temporal, as doenças da tireoide, o lúpus, doenças degenerativas, doença de Wilson e os medicamentos, como o corticoide, antiparkinsoniano e os antirretrovirais, que podem causar sintomas psicóticos, né, secundários.
Mas então, se a gente pensar dentro do espectro proposto para o DSM-5, a gente vai de encontro com várias manifestações dentro dessa síndrome esquizofrênica. Então, os nossos pacientes esquizofrênicos, eles podem se manifestar, eles vão mostrar sintomas, né, de formas diferentes e diversas. Então, o que é o nosso cenário no hospital geral? A gente pode ter, por exemplo, os pacientes com sintomas negativos, que muito comumente passam batido, né? Esses pacientes, geralmente, eles recebem alta sem uma avaliação psiquiátrica, porque são pacientes que, né, têm um afeto reduzido, uma interação diminuída e um autocuidado prejudicado. O que geralmente pode influenciar nessas comorbidades clínicas, né? Já o paciente desorganizado costuma ser um desafio para a equipe de enfermagem diante dos comportamentos inapropriados. Esses pacientes podem apresentar, por exemplo, comportamentos de masturbação, eles podem pegar coisas dos vizinhos, né, dos outros pacientes, e a enfermagem geralmente fica um tanto perdida e consumida por esses pacientes que demandam muito da equipe. Os pacientes com sintomas positivos, por outro lado, já vão entrar num conflito direto com essa equipe. É muito comum, né, um paciente esquizofrênico recusar uma medicação, por exemplo, por acreditar que pode estar sendo envenenado, porque tem alguém querendo prejudicar, que não aderir ao tratamento proposto no hospital. Outra coisa que é muito importante, a metade dos pacientes com esquizofrenia vão descrever delírios somáticos. E o grande perigo disso é que, a partir do momento em que aquela queixa somática ela é entendida como um delírio, os médicos tendem a não procurar outros problemas clínicos de causa orgânica, né? E isso pode ser, de certa forma, negligenciado. Então, cabe um pouco para o médico interconsultor estar avaliando e orientando quando isso deve ser visto, né? Outra coisa muito importante é a gente falar sobre a dor no paciente esquizofrênico. Lá no século XIX, Bloyer e Kraepelin já notavam uma insensibilidade dos esquizofrênicos à dor. Vários trabalhos demonstram que o limiar do esquizofrênico à dor é acima da normalidade. Lá em 1945, eles vão ver que existe uma ausência do componente afetivo da expressão da dor, que vai ser influenciada pelos sintomas negativos da esquizofrenia. Então, esses pacientes, eles vão apresentar um alto limiar à dor e uma tolerância aumentada à dor também, essas duas coisas. Então, o que a gente vai ver nos estudos? Que os pacientes esquizofrênicos, em relação à população geral, vão apresentar redução da capacidade sensorial, uma menor sensibilidade a estímulo doloroso, um distúrbio no componente cognitivo de percepção da dor, uma ausência desse componente afetivo na hora de expressar a dor. Então, os nossos pacientes esquizofrênicos, além deles terem um alto limiar à dor, eles não expressam bem a dor. Muitas vezes a gente vai ver o seguinte, o paciente com dor, né, psicótico, ele pode agitar, ele pode ficar mais confuso, ele pode ter um agravamento do quadro psiquiátrico, mas dificilmente ele vai conseguir identificar aquela dor como um agressor e como um problema em si. Então, 21% dos pacientes esquizofrênicos dentro do hospital geral, eles não descreveram dor associada à úlcera péptica perfurada. Já pensou? Você tem uma úlcera péptica perfurada e não sentir dor, né? 37% não sentiram dor durante uma apendicite aguda. E olha que interessante. Parentes sãos de pacientes esquizofrênicos parecem também apresentar um limiar e uma tolerância à dor mais elevados, o que leva a pensar num endofenótipo ligado à esquizofrenia. Outra coisa que a gente tem que estar sempre atento com os nossos pacientes e os nossos pacientes dentro do hospital geral é a polidipsia. A gente sabe que até 17% dos pacientes com doença mental grave podem apresentar esse quadro de polidipsia. E deles,
50% podem desenvolver a hiponatremia, né? E os estudos mostraram o seguinte: 5 a cada 27 mortes de pacientes dentro de hospital psiquiátrico, abaixo de 53 anos, morreram por essa complicação. Então, é um índice alto que leva a crer que a polidipsia pode ser considerada uma complicação grave da doença psicótica. A gente sabe que psicofármacos como psicóticos de baixa potência, tricíclico, lítio, anticonvulsivante como carbamazepina podem induzir a hiponatremia. Mas, lá em 1930, esse distúrbio já era identificado em pacientes psicóticos. O que parece é que o estresse de um episódio psicótico agudo aumenta os níveis de ADH, levando a uma hiponatremia dilucional, isso com ou sem ou apesar do remédio, né? Então, seria a hiponatremia por si, dentro do paciente, no paciente psicótico. Outra coisa muito importante, que a gente às vezes subestima, né, é o tabagismo na esquizofrenia. É uma relação estabelecida há várias décadas, né? A gente sabe que os tabagistas esquizofrênicos consomem quantidades de cigarro maiores e apresentam uma dependência maior à nicotina. Quase 85% dos pacientes esquizofrênicos são tabagistas, inveterados, né? A longa data. É uma taxa absurdamente maior que a da população geral. Isso é um fator que merece muita atenção, visto a alta taxa de mortalidade por doença cardiovascular nessa população, como a gente viu antes. Mas por que será, né, que os nossos pacientes fumam tanto? Os estudos vão mostrar que parece haver uma relação causal. Pode ser que haja um fator genético compartilhado entre a dependência de nicotina e a esquizofrenia. Por outro lado, parece que fumar reduz os sintomas induzidos pelos antipsicóticos e estaria também associado a uma melhora dos sintomas negativos e sintomas cognitivos, agindo como se fosse uma automedicação. Bom, a gente não pode também deixar de lembrar, né, que os nossos pacientes esquizofrênicos, tabagistas inveterados, muitas vezes são internados no hospital geral por razões clínicas ou cirúrgicas, e esses pacientes vão ficar sem poder fumar, né, sem o acesso ao cigarro. Esses pacientes provavelmente vão entrar num quadro de abstinência à nicotina, né? Então, eles podem começar a ficar mais irritados, mais inquietos, e muito provavelmente um tratamento para abstinência de nicotina, né, o adesivo, uma medicação, se possível, poderia ajudar, né? Mas a gente não pode deixar de pensar que uma hospitalização deve ser sempre vista como uma oportunidade para interromper o hábito tabágico. E todos os esforços nesse sentido são válidos, né? Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os efeitos adversos dos antipsicóticos, que a gente também pode encontrar esse tipo de complicação no hospital geral. Então, a gente sabe que os antipsicóticos típicos ou de primeira geração costumam causar, né, os sintomas extrapiramidais e a redução do limiar convulsivo. Já os atípicos, né, os antipsicóticos mais novos, eles são famosos pelos efeitos metabólicos, pela piora do perfil lipídico e ganho de peso. E todos eles podem causar um retardo do impulso no nó atriventricular, podem aumentar, né, o intervalo QT, podem levar à hipotensão postural e ao quadro de sedação. Bom, então, os antipsicóticos antagonistas alfa-adrenérgicos, eles vão estar ligados a sintomas como taquicardia e hipotensão postural. Outros antipsicóticos, como o aldol, a tioridazina, a quetiapina, risperidona e sulfirida, eles têm um risco aumentado de prolongamento do intervalo QT. Eles podem causar, inclusive, uma arritmia grave, que é o torsade-Points. Já outros antipsicóticos, né, que se ligam aos receptores histaminérgicos, eles podem causar uma sedação e um aumento do peso.
Já os antipsicóticos, que têm uma alta afinidade pelos receptores muscarínicos, né, com propriedades anticolinérgicas, eles vão causar taquicardia, constipação, retenção urinária, entre outras coisas. Bom, a clozapina, apesar dela ser um ótimo antipsicótico, ser extremamente eficaz, né, inclusive nos efeitos, nos sintomas negativos da esquizofrenia, inclusive indicada para o tratamento de cinesia tardia, né? Ela foi até chamada de o medicamento do o despertar, né? Que é como se trouxesse o paciente de volta à vida. É um ótimo remédio, mas que infelizmente é associado a vários efeitos adversos, graves, podendo trazer, por exemplo, né, o risco de agranulocitose, miocardiopatia, miocardite, constipação intestinal, inclusive levando a uma obstrução intestinal, a hipotensão postural e o quadro de sedação importante também, tendo aí que se lembrar que pacientes mais idosos, por exemplo, têm risco aumentado de queda. Outra complicação que às vezes pode ser comum dentro do hospital geral, apesar dela ser rara, né, é a síndrome neuroléptica maligna. E ela cursa com esse quadro de febre, confusão mental, rigidez e disfunção autonômica. Ela está muito associada ao uso de antipsicóticos, né? E geralmente ela cursa com aumento de CK total. A gente não pode deixar de falar também das interações medicamentosas dentro de hospital geral. Por exemplo, lá no Júlia Kubitschek, que é onde eu trabalho, é um hospital referência em tratamento de tuberculose. E aí a gente vai ver que medicamentos indicados no tratamento da tuberculose, como a rifampicina, efavirenz, eles vão interagir com antipsicóticos, levando a uma redução, né, dessa droga no plasma, e levando também a redução dos efeitos do medicamento. Já antibióticos, como a claritromicina e a eritromicina, elas vão aumentar essa concentração plasmática, aumentando os efeitos e, consequentemente, os efeitos adversos também dos antipsicóticos. Da mesma forma, os antifúngicos, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, aos efeitos, às interações medicamentosas. Bom, o papel do interconsultor dentro do hospital geral, muitas vezes, é mais do que fazer um diagnóstico e sugerir uma conduta, tá? É esclarecer qual a sintomatologia esperada para aquele quadro, né? Muitas vezes a gente vai ter que delinear as expectativas em relação ao comportamento daquele paciente. Então, seja aqui, seja no Hospital de Massachusetts, a gente vai ver que a equipe de enfermagem dentro do Hospital Geral tem dificuldade em lidar com o paciente psiquiátrico, porque não é uma equipe com um preparo direcionado para isso. Então, muitas vezes, o nosso trabalho mais difícil no Hospital Geral é conseguir explicar, né, conseguir levar essa equipe para uma mudança de paradigma, né? É você modificar o olhar da equipe de uma condição de insanidade mental para um raciocínio científico acerca de uma disfunção cerebral orgânica, né? E muitas vezes a gente vai ver que quando o paciente, principalmente aqueles desorganizados, com prejuízo muito grande do autocuidado, eles vão ser um desafio para a equipe de enfermagem que pode ser facilmente desmotivada e até desenvolver uma certa repulsa pelo esse quadro do paciente. Então, é nossa função, né, fazer um trabalho de psicoeducação, explicando para essa equipe que isso faz parte do quadro, que isso muitas vezes, né, melhora com o tratamento correto e que tem que ter manejo, né, com certos cuidados específicos para lidar. Outra situação que volta e meia aparece no hospital geral é em relação à capacidade decisória do paciente. Nossos pacientes psiquiátricos, eles não costumam ter muita crítica de morbidade, né? E, geralmente, assim, eles querem ir embora, querem ir para casa, e muitas vezes a gente tem que ir lá para explicar para a equipe que não, ele não pode simplesmente abandonar o tratamento naquele momento, ele não tem
uma capacidade crítica decisória para decidir, né, pela recusa do tratamento, e às vezes a gente tem que agir de uma forma um pouco mais firme, né? E a equipe precisa de estar a par disso, e isso tem que ser deixado de uma forma muito clara. Bom, para concluir, então, né, fica aí que, infelizmente, né, a saúde física do nosso paciente costuma ser negligenciada pelos que estão ao seu entorno e pelo sistema de saúde. E para terminar, eu vou deixar aqui uma frase do tradutor do livro do Jaspers, e ele fala o seguinte: o capítulo final da história do conceito da esquizofrenia ainda não foi escrito, o que se espera poder acontecer no próximo século. Bom, essas são as minhas referências. Muito obrigada. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada, doutora Melina, pela palestra, né? Excelente, muito didática, muito relevante. Né? Eu gostaria de parabenizar, né, a todas as palestrantes pelas palestras que foram tão enriquecedoras, né? Eu agradeço ao doutor Rodrigo e doutor Humberto pelo convite para coordenar essa mesa. Eu fico muito honrada de coordenar uma mesa que é tão importante, né? Que a gente está falando aqui de transtornos mentais graves, né? E aí, como a doutora Isabel, a doutora Melina falaram, né? Nesses casos, muitas vezes, os sintomas clínicos, eles são pouco valorizados pela equipe, né? Então, apesar de nessa população ser uma população com maior mortalidade que a população geral, então eu acho que a grande lição dessa mesa, né, é da conscientização da equipe, que a gente deve sempre atentar mesmo para o quadro clínico do paciente, né, em vez de só medicar, né, os sintomas psiquiátricos. Então, achei que foi muito relevante, muito importante, né? Bom, nós vamos abrir então para as perguntas. A gente tem por volta de 20 minutos para as perguntas e a gente já tem algumas perguntas no chat, né? Bom, acho que a primeira pergunta aqui que a gente tem é para a doutora Cristiane, né? Se o delírio pode gerar sequelas cognitivas duradouras. Agradeço a pergunta. Nós sabemos que o mais usual é que o delírio ele não permaneça por um longo período, mas tem alguns estudos que descrevem pacientes que vão permanecer por um período maior, apresentando alterações cognitivas, né? Então, quanto maior o tempo de apresentação dos quadros de delírio, a gente vai ter um maior risco e um pior prognóstico para o paciente. Joia. A gente tem aqui a mesma pergunta para a doutora Isabela relativa à intoxicação por lítio. Então, em relação à intoxicação por lítio, a questão de alterações cognitivas eventualmente apresentadas por ela ou por alterações neurológicas, o que se tem na realidade na literatura são relatos de casos. A maioria dos relatos de casos parece que essas alterações neurológicas elas se resolvem em média em 2 meses. Eu posso falar da minha prática clínica, né? Eu já tive paciente que teve intoxicação por lítio e depois de 4 meses, em acompanhamento frequente, mas depois de 4 meses as alterações neurológicas não persistiram. Então, assim, não me parece, tanto em relação à literatura, né, quanto em relação ao que eu já vi de acompanhamento dos pacientes, não me parece que a intoxicação por lítio deixa sequelas cognitivas permanentes. Obrigada. A gente tem aqui mais uma pergunta para a doutora Cristiane, né, para pedir para a doutora Cristiane falar sobre as sequelas pós-oníricas, como descritas pelo Henriet, no delirium, e como são classificadas e tratadas hoje. Bom, uma pergunta difícil, eu vou até pedir ajuda também para as outras palestrantes, né? Na verdade, quando ele descrevia sequelas pós-oníricas, né, ele poderia colocar um fundo aí de ter relação com o quadro de
organicidade, né? Nos dias de hoje, pensando em delirium, eu confesso que eu estou pensando aqui uma forma de poder associar, como que a gente vai levar isso para o tema do delirium. Se a doutora Isabela, a doutora Melina puderem me ajudar também nessa resposta. Eu acredito que é mais uma questão de característica, né? Assim, de sintoma, assim, o delírio onírico tem aquelas características de alucinações muito vívidas, né? Mas não me parece que isso é muito típico de um quadro específico, é mais uma característica, eu entendo. A gente poderia, talvez, associar mais com os quadros de delírio hiperativo, né? Que a gente vê mais sintomas das vivências oníricas, mais agitação, mas confesso que essa pergunta me pegou, né? Quem que fez ela foi o Leonardo. Você quer falar um pouquinho para a gente, Leonardo? Acho que ele não apareceu aqui. Talvez a questão é que fica um pouco complexa. Pode, claro. Tá livre a voz? Pode falar? Tá. Na verdade, alguns pacientes persistem depois do delirium com algumas convicções delirantes em relação ao que aconteceu. E já me ocorreu de tratar de paciente que teve um abscesso subfrênico e teve um quadro confusional durante a internação, né? E que saiu principalmente idoso, saiu com um quadro de persistência delirante sobre o que ele tinha confabulado ou formulado durante a situação. Foi tratado com neuroléptico e o quadro cedeu. Então, é um quadro transitório, né? E que eu gostaria de saber se tem alguma novidade em relação a isso, assim. Que a grande questão para a família fica que um familiar entra em ação e sai, né, com um juízo prejudicado, ou, né, às vezes a gente vê um quadro de demência debutante, assim, ser desencadeado também por um quadro metabólico nesse sentido também. É mais nesse sentido, saber o que tem de novo nesse campo. Obrigado. Tá certo, Leonardo. Obrigada aí pela contribuição. Nós sabemos que os quadros de delirium, geralmente, eles podem trazer um impacto muito grande ao paciente, né? Principalmente os quadros em que o paciente permanece internado por um longo período, né? Então, a gente consegue ver esse impacto, principalmente em pacientes idosos, que às vezes vão desenvolver um quadro de delirium no hospital e nem sempre eles vão voltar ao estado basal logo depois que a gente trata a doença clínica, né? Então, eu confesso que eu não vi, assim, nenhuma novidade no sentido do manejo desses pacientes, mas é sempre importante acompanhar essas alterações aí pós-delirium, né, para a gente ver também se não teve uma piora de um quadro demencial prévio, por exemplo. A gente sabe que os pacientes com uma reserva cognitiva menor, eles vão ter mais chance de apresentar um quadro de delirium. E aí, além do impacto da própria doença, né, a gente pode ter isso, né, pode ser que isso progrida por mais um tempo. Mas muito interessante a sua pergunta e essas considerações também. Obrigada. Um diagnóstico diferencial que deve ser feito, né, doutora Cristiane, é a possibilidade desse paciente já ter um quadro demencial que não foi identificado previamente à internação, ou que ele pode durante a internação, ter cursado com um quadro de delírio, né? E isso depois fica patente, ou fica mais claro no acompanhamento clínico a longo prazo. Eventualmente, pode ter uma abordagem diferente para o tratamento de delírio superposto a um quadro de demência. Tem algumas evidências na literatura que suportam, que orientam o tratamento com o uso de anticolinesterático para esse paciente, né, o paciente com demência e delírio. Então, é um caso complexo que talvez
que eventualmente as pessoas atribuem essa alteração cognitiva ao quadro de delírio 1, mas possivelmente tinha um quadro demencial prévio à internação desse paciente. Ele acabou cursando com delírio 1. Lembrar que demência é fator de risco do delírio 1, né? E depois isso fica mais, ou a família fica mais atenta a esses quadros de déficits cognitivos, e isso fica sendo investigado de uma forma um pouco mais importante, né? Assim, isso também é um fato a se considerar, né? Joia. Obrigada, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Eu queria fazer uma Marina, só observação. falando... desculpa. Só falando ainda do delírio 1, né? Porque não foi o tema da minha palestra, mas na prática, né, no hospital geral, eu diria que é quase metade das interconsultas é delírio 1. E muitas vezes o nosso papel é ir lá e falar assim, olha, não é psiquiátrico, é orgânico, vai procurar a causa clínica, né? E se o paciente tem uma história prévia de doença psiquiátrica, aí complica mais ainda, né? Porque eles tendem a entender que aquela sintomatologia ela é de origem psiquiátrica, e não é. Outra coisa que eu percebo muito na prática é o seguinte: o curso da doença mental, em geral, é um curso lento, né? Seja para melhora, né? Melhora clínica, seja para resposta ao tratamento. Então, eu sinto que às vezes tem uma certa pressa para dar alta hospitalar, pressa para o paciente melhorar logo, pressa para responder ao medicamento, e ele não dá para a gente ter esse tipo de controle, né? Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, o paciente acabou de receber alta do CTI, saiu de uma intubação recentemente, ele ainda está num quadro de confusão mental, de oscilação de nível de consciência, e a psiquiatria é chamada para avaliar, né? Sendo que, assim, é simplesmente uma evolução de um quadro clínico, uma evolução natural. O paciente vai melhorar, mas não é de um dia para o outro, né? E eu vejo o delírio 1 da mesma forma. Às vezes o paciente ele já está melhorando da parte clínica, mas o delírio 1 ainda não resolveu completamente. E isso pode acontecer, né? Então, acho que tem que ter um pouco de calma para esperar essa resolução completa dos sintomas. Eu queria chamar a atenção também para o grande estigma, né, que envolve esses pacientes. Os pacientes esquizofrênicos, os bipolares, né, quando eles vão ser atendidos no hospital geral, os pacientes psiquiátricos, de forma geral, muitas vezes a gente percebe até mesmo um medo da equipe para abordar esse paciente, né? Isso que a doutora Melina falou é muito importante. Eventualmente, a gente recebe pedidos de interconsulta para avaliar pacientes que às vezes estão em ventilação mecânica, estão muito ruins clinicamente, mas que eles estão receosos porque o paciente está sem os antipsicóticos, no sentido que aquele paciente ele possa ficar agitado ou possa ter um surto psicótico ali durante a internação. Então, é sempre o nosso papel, como psiquiatra de ligação, fazer essa sensibilização da equipe também, né? A gente sabe que quando essa equipe ela não está bem afinada, por exemplo, a gente não tem o diálogo entre o clínico, entre a equipe de enfermagem, às vezes entre os próprios acompanhantes do paciente, a gente tem um prognóstico pior, né, durante a internação do paciente. Eu queria até falar uma coisinha, antes da Melina falar, sobre a questão da própria COVID em relação aos pacientes, né, que a gente tem visto. Eu até ia perguntar para a doutora Isabela, né, que ela falou de casos de mania secundária, né, como que vocês têm lidado, assim, porque a gente sabe que o paciente COVID grave, né, muitas vezes ele vai ter que ser submetido a altas doses de corticoide, né, e a gente tem visto muitas alterações neuropsiquiátricas nesses pacientes também, né, eu queria saber se vocês têm tido alguma experiência em relação a esses pacientes, né, a gente sabe que tem vários fatores que vão levar essas alterações neuropsiquiátricas na COVID, né, a tensão, a ansiedade em relação à própria infecção e também aos casos graves, né, em que a gente já tem um impacto
né, maior da doença e o uso de corticoides também, e alterações também, talvez na barreira hematoencefálica. Aí eu queria ouvir se vocês têm alguma experiência. A doutora Isabela chegou a pegar algum caso aí de mania secundária ao uso de corticoide nesses pacientes ou pós-Covid? Atualmente eu não estou trabalhando no Hospital Geral, eu trabalho no ambulatório de transtorno bipolar. Em relação ao que eu tenho lido sobre Covid e pacientes psiquiátricos, o que tem saído na literatura é que os pacientes com transtorno psiquiátrico têm uma mortalidade em média 2 vezes maior do que a população geral em relação à Covid, tá? E eu estou fazendo um estudo atualmente de coorte com uma outra pesquisadora aqui mesmo de Belo Horizonte, tá? E são vários centros, na realidade são vários centros do Brasil inteiro, e nessa pesquisa de coorte, com pacientes internados, se não me engano, quase 15 mil pacientes, não teve nenhum quadro de mania secundária por conta de Covid, não. Por conta de uso de corticoides associado a Covid, não. Tá? A gente está fazendo essa pesquisa, vai sair em breve esse artigo que eu estou participando, mas realmente não vi, né? Mesmo porque o paciente com Covid internado e uso de corticoide, dose alta, geralmente ele está entubado, né? Então, assim, não vai ser um paciente que vai estar em mania, porque não tem como a pessoa estar em mania e entubado, né? Porque a gente vai ter que usar drogas que são anestésicas, que é para sedação do paciente, então, muito difícil que se veja isso. Então, assim, por enquanto, não tem isso, assim, em relação à mania secundária, não, viu, Cristiane? Eu trabalho no Hospital Linha de Frente, aí eu tenho visto muitos pacientes, assim, agitados, confusos, né, durante o tratamento da doença também, mas realmente, assim, o que eu tinha lido, né, poderia ter alguma coisa em relação ao próprio tratamento, mas a gente sabe que também tem um impacto da própria Covid no cérebro também, né? Sim, a agitação é uma questão, mas isso a princípio, o que tem sido visto, essa agitação seria por delírio hiperativo, mas não por mania, assim, realmente. Eu até pesquisei recentemente sobre isso e não encontrei na literatura, tá? Eu concordo com a Isabela, assim, também, que eu tenho visto uma certa agitação do paciente, mas a gente tem que lembrar que o paciente está hipoxêmico, né? Então, ele vai, né, ainda mais paciente psiquiátrico, ele vai agitar, isso não é muito novidade. Mas o que eu tenho visto muito é uma ansiedade muito grande, né? Eu tive um caso no hospital de uma paciente que internou por Covid, e os pais dela, pai e mãe, estavam internados também por conta de Covid. E ela era filha única. Então, ela começou a ter muito medo de morrer, de perder os pais, e ela acordava à noite sentindo dor torácica. E ela gritava de dor, sabe? E Covid costuma cursar com TEP, né, TVP, eles pensaram nessa possibilidade, mas não acharam nada. Aí chamaram a psiquiatria e realmente era ansiedade muito forte, assim. Isso eu tenho visto bastante. Com o uso da máscara, do oxigênio também, né? Eles têm chamado bastante também a psiquiatria para manejar. Às vezes, na extubação, o paciente fica mais ansioso também. Eles têm nos chamado muito nesse sentido também. Confuso, com outras drogas, fentanil, né, curônico. Isso tem efeitos colaterais que não vão melhorar de um dia para o outro. Lembrando aqui, né, que amanhã tem uma mesa de Covid e psiquiatria às 16 horas, né? Tem mais 1 ou 2 perguntas no chat, e aí a gente já vai encerrar pelo adiantado da hora. A próxima pergunta é para a doutora Melina, né? Exatamente se teve experiência no Hospital Geral quanto à relação de intoxicação por clozapina e Covid-19. As duas coisas juntas eu ainda não vi, né? Na verdade, assim, 1% da população é esquizofrênica, e dessa porcentagem, uma parcela muito pequena usa clozapina, talvez bem menos do que deveria, né? Então, a gente vê pouco paciente esquizofrênico no Hospital Geral usando clozapina.
ainda mais pacientes esquizofrênicos no hospital geral usando clozapina e com COVID. Então, essa relação ainda não vi. Mas o que acontece? O paciente com COVID, ainda mais paciente esquizofrênico, é um paciente com autocuidado ruim. Geralmente ele chega desidratado, a alimentação é muito, muito ruim, né? E tem uma qualidade de vida ruim, né? Então, isso vai ter consequências. E se ele está usando antipsicóticos, pode ser que os efeitos adversos eles apareçam mais nesse momento por conta de uma vulnerabilidade clínica, uma desidratação, né, interação medicamentosa, uso de corticóide, mais um monte de coisa que ele está submetido ali, sem falar da hipoxemia em si, né? Então, a clozapina em si não, mas a gente tem que ficar atento com qualquer outro antipsicótico. Bacana. Bom, alguma consideração final? Alguém gostaria de colocar? Marina, falar aqui, puxar seu saco um pouquinho, né? Agradecer a oportunidade de ter escrito esse capítulo com você, que foi uma ótima parceria. E nos nossos estudos, né, para a produção do capítulo, a gente viu que o quanto essa dificuldade de manejo com o hospital psiquiátrico, com o paciente psiquiátrico no hospital clínico, ele está aqui, ele está em Massachusetts, ele está na França, ele está em qualquer lugar, né? Então, realmente, assim, é difícil, né? A equipe clínica, ela não tem manejo com o paciente psiquiátrico e vai dar trabalho mesmo, e é nossa função tentar manejar, né, e comendo pelas beiradas, e trabalho de formiguinha, fazer aquela psicoeducação e orientando, aos pouquinhos a gente chega lá. Isso aí, obrigada, Melina, e sem dúvida é isso mesmo, né? Eu acho que essa é a grande lição da mesa mesmo. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a todas as palestrantes e aos ouvintes também, né, que ficaram com a gente aqui, né, em pleno feriado. Gostaria de convidá-los para as próximas mesas, né, ainda tem agora uma mesa às 18 horas, 18 horas ou 18h15, não sei. Gostaria de convidar também a todos a se inscreverem à Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai acontecer em novembro. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, até em breve.